no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, família é a mais importante agremiação na face da Terra. Sua importância se deve ao fato que na família que somos educados para viver em sociedade. E é na família que nos regeneramos, ou seja, novos seres por meio das experiências que lá temos. Nesse ponto, precisamos tomar alguns cuidados, pois muitos de nós transferimos a responsabilidade que são nossas quanto à educação de nossos filhos. Por causa de nossa vida agitada pela falta de tempo, expectativa, especialmente de quem vive em grandes centros urbanos, acabamos transmitindo para a escola a obrigação que é nossa. A escola tem como um dos seus princípios, a educação dos alunos, sim, mas a grande responsabilidade é dos pais. Agora, eu gostaria de dizer que todos nós precisamos praticar o Evangelho segundo o Espiritismo, observando mais a nós mesmos, principalmente fortalecer o nosso ambiente em luz, para estarmos protegidos. Isso é importante. E como é importante, meus queridos. Então vamos prosseguindo. Agora, eu gostaria, meus queridos, de dizer o quanto é importante a gente fortalecer os nossos laços. Nesse tempo de pandemia, precisamos, companheiros, estar unidos em oração, não fazendo guerra dentro de casa, dentro do lar, né? Com as pessoas que convivem dentro de casa, mas tentando orar e pacificar a si, né? E temos que também perdoar as ofensas que foram dadas, alguma coisa que ficou, porque os tempos, nós não podemos colocar dificuldades. Os tempos são difíceis, estão difíceis, mas é tempo de renovação, de transformação e de oração, principalmente dentro dessa pandemia que estamos vivendo. Então é muito importante que a gente preste bem atenção a respeito a isso, né? Porque a pandemia vai acabar, só que nós temos que fortalecer o nosso coração no Evangelho, para que a gente possa estar fortalecidos na questão espiritual. Por que há muita guerra? Porque ainda a gente não se fortaleceu como deveríamos. Entenderam? E a hora que a gente se fortalecer, daí sim, toda essa briga, essa guerra, tanto material como espiritual, vai amenizar, não vai acabar. Vocês estão me entendendo? Então é isso que nós temos que fazer nesse momento.
Então, continuando aqui, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, como é importante a gente orar, né? Porque é importante nesse momento de pandemia que estamos vivendo, oração, fortalecimento, né? Porque a gente vê muitos espíritos que estão encarnados, revoltados, tentando o suicídio, muitos até podem ter tirado a própria vida. Então nós temos que estar em oração para que a gente não perca o controle da situação. Bom, agora eu gostaria de contar uma história muito importante, que eu gostaria de contar. Isso aqui aconteceu, é uma história verdadeira. Eu gostaria de contar que quando eu estava fazendo escola de aprendizes do Evangelho, alguns anos atrás, uns 7, por aí, mais ou menos uns 7 anos, eu vou contar para vocês uma história real, que quando eu estava fazendo escola de aprendizes, há uns 7 anos, aconteceu. Que foi um palestrante palestrar lá na casa de Ismael e contou essa história pra gente sobre isso. Havia um chefe de família, que era um empresário, e ele estava em Campinas. Ele estava indo para Santos quando bateu o carro e ele acordou no hospital. Ele gritou e um enfermeiro apareceu. O homem disse que queria sair de lá e pagar a conta. O enfermeiro disse: é impossível. O homem queria o paletó e a pasta, pois disse que ele estava atrasado para sua reunião. Olha só, ele estava atrasado para a reunião. E o enfermeiro disse: não dá, você não pode sair. Ele falou assim, o enfermeiro: e pararam o tratamento, disse ele mais ainda. Então, eu quero telefonar, avisar as pessoas que me esperam que eu estou no hospital e avisar a minha família que estou no hospital. O enfermeiro disse: aqui não temos telefone. Então me chama o responsável, o dono do hospital, pois que hospital é esse que não tem telefone? Disse o homem. Ok, o enfermeiro disse para o homem. Depois de algum tempo, chegou um homem, um senhor, igual ao Dr. Bezerra de Menezes. Ele passou de leito a leito. Depois de umas 2 horas, chegou no leito do homem o mais irritado que ele estava. E ele admirou, aquele homem que estava irritado, admirou o jeito amoroso do senhor, que parecia o Dr. Bezerra de Menezes. Parecia o Dr. Bezerra. Disse o senhor que parecia o Dr. Bezerra ao homem. O que deseja, meu irmão?